Sejam bem-vindos ao nosso CarmoCast, o podcast da paróquia Nossa Senhora do Carmo. E hoje é o nosso primeiro episódio. Eu sou a Amanda Campos. E eu sou a Fernanda. E estamos aqui recebendo a Pastorarte, os coordenadores da Pastorarte. Sejam bem-vindos. Obrigada. Isso é a equipe de coordenação da Pastorarte, o Alisson e a Miss. E a gente convidou, né, a Pastorarte para esse primeiro encontro, porque esse podcast vai ser uma realização da Pastorarte em parceria com a Pascom. E foi uma ideia muito legal, né? Da gente conseguir trazer todas as pastorais da nossa paróquia para a gente conhecer um pouquinho de cada pastoral. Isso, eu acho que é muito importante, né? Tanto a população geral quanto as outras pastorais conhecerem o trabalho de cada pastoral, o objetivo. E a gente achou muito legal iniciar com vocês, porque é uma pastoral que ela evangeliza por meio, né, da arte, por meio da dança, por meio da música. E aí, né, Fernanda, nós vamos descobrir agora, no primeiro episódio, como surgiu essa pastoral. Vamos lá. Alisson, Miss. Pois é, eu não estava no início, mas o Alisson estava desde o começo, então ele vai poder explicar pra gente como começou. Tudo se iniciou na época do Padre Vanes, né, nosso antigo pároco, que ele fez um teatro de Natal e precisava de um grupo de pessoas para fazer uma dança. E eu caí meio de paraquedas desse jeito. Que me chamaram, falaram que era fazer uma peça de teatro e eu gosto muito de atuar, né, de fazer esse teatro, essas coisas. Por a Fernanda lá, que ela vai estar organizando essas coisas, né? O Padre Vanes. Eu fui lá, tá bom lá, né? Chegando no dito local, era dança. Mas é a pessoa que nunca... E você aprendeu a rodar já? Agora eu aprendi a rodar, gente. Pode ficar tranquilo. Agora. A gente vai descobrir os talentos, né? A pastoral que descobre talentos. O Padre Vanes sempre gostou muito da arte, né? Ele escreve muito bem, né? Ele tem esse dom e ele escreveu um teatro muito legal de Natal. E dentro do teatro tinha o casamento de José com Maria. E ele queria a festa do casamento e queria incluir uma dança nessa festa, como se fosse a comemoração do casamento. E daí ele me pediu ajuda para essa dança. E eu falei, nossa, padre, ele falou que eram 6 casais, ou 5 casais dançando, né, uma dança. E aí eu fui atrás, ele pediu ajuda para os jovens, né, do EJC, na época, e o Alisson veio nessa leva aí dos jovens, chegou lá e falou, mas não é teatro? Tudo bem, mas vai ter dança. E eu lembro que era pra ter uma dança, mas ficou tão legal, assim, todo mundo se empenhou tanto que no final, acho que foram 6. Foram 6 danças. 6 ou 7 danças dentro do teatro. A gente teve um ensaio, o Padre Vanes viu nesse ensaio, não, gostei demais. Quero mais... vamos colocar mais uma dança aqui, mais uma dança aqui. E foi aquela peça que vocês apresentaram no fim do ano, né? Uma que foi ali na sede, que convidou toda a população. Foi essa a primeira? Não, essa não. A essa primeira foi na praça, né? Em frente à entrada da matriz. Tinha a caixa do tempo, tinha a caixa do tempo, até o Padre Vanes se vestiu de bobo da corte. Ele era o bobo da corte. Ele era o bobo da corte. Teatro, Foi o Natal de 2021, se eu não me engano. Foi o primeiro 21, teatro. isso mesmo. Natal de 21. E Alisson, conta um pouquinho pra gente, assim, como que vocês pensam, né? A coreografia, o que vocês vão fazer, como que vocês organizam todo esse roteiro? Na verdade, a gente tem que trabalhar por tema, por exemplo, no Natal, a gente escolhe um teatro, a gente pensa, né? Escreve um teatro ou as danças, e dentro desse tema a gente vai construindo danças, teatro, a gente inventa as falas, junta um grupo de pessoas, né? Quando no nosso primeiro ensaio a gente... Na verdade, a gente tem 2 grupos, um de criação, isso. E um outro de elenco, porque para criar, assim, muita gente às vezes confunde, né? Então a gente tem um tema, igual o Alisson falou, faz a criação em cima daquele tema e depois a gente vai em busca dos personagens, né? Das pessoas que compõem aqueles... que se encaixa em cada personagem. Legal. A gente vai complementando de acordo com o que a gente vai fazendo. A gente vai tendo ideias no decorrer do meio do teatro e vai acrescentando e inovando. E a gente completa ele com isso. E a ideia é essa, né? A ideia eu acho que existem muitos carismas, né? Muitos meios de atrair as pessoas, de levar uma palavra, né?
pode. Às vezes é um sorriso ali que a pessoa tem dentro assistindo um teatro que vai fazer ela falar, acho que eu quero voltar, acho que eu quero ir lá de novo. E a nossa evangelização, né? Eu estou me incluindo hoje aqui, né, junto com a Pastora Arte, mas a evangelização através da arte, da alegria, da música. A Pastora Arte está mais ou menos composta por quantos integrantes, assim? Vocês têm uma noção? Ou cada teatro, cada cena, vocês vão recrutando pessoas, voluntários que queiram participar? Como que funciona? A nossa equipe fixa mesmo é em torno de 6, 7 pessoas, né? São Certo. os organizadores, igual a Fernanda falou. A gente Pessoal tem da criação. Da criação. Tem o Gabriel, Aí a né? gente O escolhe André. um tema, quando tem um teatro, a gente recruta pessoas. Você se interessa, a gente tal, assim, vai se encaixando nos personagens, a gente vai recrutando mais pessoas. Certo, muito, Não é tem muito um bom. número- Não Não tem tem um um número número exato. exato. Aí a gente vai chamando de acordo com os personagens, com as coisas que a gente precisa incrementar dentro do teatro. Isso. E outra dúvida que eu tenho também sobre a pastoral hoje a gente vê muitos, os adolescentes, eles acabaram de sair da crisma, né? Acabaram de receber o sacramento da crisma, eles não voltam mais para a catequese. Então, assim, vocês têm algum meio de convidar? Vocês já chegaram aí em centros catequéticos, em algum local para convidar o pessoal para fazer parte da pastoral? Não, ainda não. Mas a gente vê muito quem tem muita disponibilidade, não disponibilidade, quem tem vontade de querer participar de alguma outra coisa dentro da igreja. Às vezes a pessoa tem vergonha, não consegue chegar pra gente, mas a gente fica sabendo. Aí a gente vai atrás da pessoa, pergunta se realmente quer participar e incrementa ela no nosso teatro. Às vezes Aí a alguns gente vai retiros também, né? No Isso. final da apresentação a gente sempre convida. convida, né? pessoal. Aí sempre a Retiros, gente sim. tem crianças e adolescentes em todas as nossas apresentações. Isso. E outra questão, já chegaram pessoas em vocês e falaram assim o tanto que isso mexeu com eles, o tanto que esse teatro fez com que eles assim entendessem mais a história de Jesus Cristo, a peça que vocês estão representando, a evangelização que vocês estão fazendo naquele momento? Sim. Tem bastante Bastante. gente. Bastante gente. Eles perguntam depois quanto que vai ser o próximo, qual que é o tema, porque fica ansioso, porque um tava muito lindo, o outro também. Aí toca no coração de um, toca no coração de outro. Aí a gente vai fazendo pra... Como é que eu posso falar? Ajuda! Eu esqueci a palavra. O que mais Fazendo o pessoal fala com a gente, Pra atrair mais elogia a pessoas. gente, Também. Isso aí. da maneira que a gente trata certos assuntos, por exemplo, quando a gente vai fazer Semana Santa, né, que é a Paixão de Cristo, do modo que a gente transmite aquilo, não é só aquele negócio sempre daquele jeito. Todo mundo sabe como é que funciona a Via Sacra, por exemplo, daquele jeito. A gente sempre tem um diferencial. Um diferencial. A gente põe uma dança ali, uma coisa engraçada, tipo assim, E vocês já pararam pra pensar no tanto que é democrático? No tanto que qualquer pessoa pode participar da pastoral, porque a gente precisa de pessoas de todos os tipos. De todas as idades. De todas as E a idades, de gente todos os convida o pessoal, biotipos, de fala todos assim, mas eu tenho vergonha. Mas a Pastor Arte, né, os teatros, não precisa só de pessoas que ficam no teatro, na frente. A gente também tem o pessoal por trás das cortinas ali. Os contra-regras, o pessoal que corre atrás do cenário, que ajuda a montar. Assim como o André, que tá aqui atrás, ele tá né? ali, atrás das câmeras, ali filmando. A gente sempre tem lugar, a Pastor Arte sempre tem lugar para todo mundo. Para aquela pessoa que é mais extrovertida, que gosta de atuar, que gosta de dançar. Precisa de gente. Gente, o último teatro que a gente fez, que eu participei, foi do Natal, né? Natal. No último Natal. E precisa de gente para ajudar, às vezes, a amarrar, a fechar um botão lá na roupa. Isso, Porque os muito bastidores, rápido, né, a Os troca. gente? bastidores. Surgiu um moço lá, um menino, acho que ele é dos acólito. acólitos. É acólito.
E ele ajudou tanto, mas tanto a pegar as fantasias, ajudar. E eu olhei e falei, gente, esse menino é da Pastor Art. Ele chegou lá e falou, eu quero ajudar, pode? Falei, vamos lá. Teve o... Nossa, Eu não sei o nome dele, qual é o nome dele? Ele É, a salvou gente- muito. Teve 2. Teve Ai, o Arthur e o gente, Ronan. eles foi o foram Ronan. assim, Acho que foi o Ronan. Ronan. Eles foram assim, muito bons, assim, muito A gente precisa de essenciais. pessoas assim. Eu acho que o legal é esse, né? Eu acho que no meio de tudo vão surgindo pessoas que às Isso. vezes assim do nada são os papéis principais, né? Porque é por meio daquela ajuda que ele deu que vocês isso. conseguiram chegar Aqui, até o ó, palco. Então eu aqui acho que na cabe peça- para todos. Na peça aqui da sede, A Amanda, gente você fez. assistiu? Muito legal aquela. Né, que a gente muito. fez em forma de Cordel. cordel. Foi muito bom. A Denise e o Edevaldo. A Denise, ela ficou, os bastidores, ela ficou num Um quadradinho quadradinho, pequeno. acendendo e apagando as luzes que precisava acender e apagar pra dar o efeito. Então Ah, você olha imagina, que legal, ela, né? a Não conseguia contribuição chegar dela o braço foi... dela pra trás, Não, tão ela ficou apertado. com dor porque ela ficou ali apertadinha, porque ela tinha e ela só tinha aquele espacinho. Mas se não tivesse ela pra fazer esse apague a luz, Esse jogo de Esse luz, jogo né? de luz. Então, olha, e o pessoal Muito às legal. vezes fala assim, eu não tenho dom para isso, eu não consigo, achando que a Pastor Art é só mesmo aquele produto final, né? É. A dança, a entrega Só da é. dança, a entrega do teatro. É, E olha não é. quantos personagens são essenciais. Então, eu acho que é bom esse bate-papo nosso Sim. pra gente poder até mesmo incentivar outras pessoas a virem participar. Sim. Olha, eu não tenho dom para dança, mas eu posso ajudar vocês nos bastidores. Eu sou muito Isso. bom ali em elétrica, em Sim. som, né? Montar Eu acho que é uma cenário, forma da escrever gente roteiro. divulgar isso, É, a né? Pastorarte tem lugar para todo tipo de pessoas. Para pessoa que é extrovertida, para pessoa que tem facilidade com computador, com câmera, para amarrar o fecho, igual a Fernanda diz. tem disponibilidade de ajudar, tem vontade de ajudar, né? Tem vontade de dar. E Só o- basta ter. E o que a Pastor Art está pensando assim para 2025, para projetos tchau. futuros? Vocês podem contar ou é segredo? Esse grandes Ah. surpresas virão por aí. Ah, que bom, né? Certeza. Bom, Tem um plano, assim, bem Tem legal, um plano que bem em breve legal. a gente já vai Divulgar. divulgar, mas por Ah, enquanto, então Por nós aí. vamos ficar na Só expectativa, na hein? expectativa. Então, sempre Muito legal. A gente gosta de surpreender. Isso é. Olha, Mas tem, gente, o podcast! Ah, é verdade. isso. Então agora eu sou membro da Pastor Art Claro. também. Nossa, Claro. tá vendo? Nossa, É. catequese, Dom da equipe litúrgica e comunicação, Pastor tá Art. vendo? Com certeza. Que bom, né, gente? É gostoso a gente estar tudo aqui descontraído, mas é assim que a gente vai entendendo, né, como que funciona. E a Pastor Art, ela é uma pastoral, assim, essencial dentro de uma paróquia, dentro de uma comunidade, porque ela é aquilo que a gente conversou, ela atinge todos os públicos. Então, uma criança, né, que às vezes não entende muito bem por meio ali da arte, ela pode entender, um idoso e assim por diante. Então vocês não querem contar para nós os projetos futuros, então palavra livre. Vocês Não, querem porque contar deixa alguma fechar, coisa? né? Isso. Deixa eu fechar, mas o podcast é um dos projetos da Pastor Art, né? Agora, ser membro oficial da Pastor Art. Prazer, gente. E Então, mais um projeto realizado, né? mais um. E é isso, a gente agora vai convidar, né, os coordenadores das outras pastorais para estarem aqui com a gente, contando sobre a sua pastoral. Então, para a gente ficar a par disso, a par de como funciona cada pastoral da paróquia e assim elas, em união, ajudar no crescimento da paróquia e na evangelização, né, na palavra que tem que ser difundida de várias formas. Além disso, né, Amanda? Eu acho que além dos coordenadores, a gente também tá aberta a receber sugestões de convidados. Isso. Nós estamos aí, pessoal. Quem quiser mandar aí temas para nós, tudo voltado, né, por essa questão da evangelização, da religião, da paróquia. A gente está aqui, tá? Para poder, né, conversar, bater um papo com o pessoal, né, Fernanda? Bater papo. É. Mas o que a Fernanda falou em relação à questão da gente conhecer o trabalho das demais pastorais, eu acho que isso também, eles ajudam na vocação das pessoas. Sim. As pessoas, às vezes elas falam, eu não posso ajudar na igreja porque eu não sei cantar, eu não posso ajudar na igreja porque eu sou ruim para ler, eu não posso. Então eu acho que agora a gente conhecendo um pouquinho o trabalho de cada pastoral, eles podem se identificar, né? E com isso a gente ter muito mais membros para a missão, muito mais membros para a messe, né? Sim, Desse Isso. processo de evangelização aí que a gente tem que estar sempre
atuantes. Sim. E eu acho que assim, a igreja é alegria, né? Claro, a gente tem os momentos de oração profunda, de adoração, tem vários momentos, né? Tem a Santa Missa, que é o ápice de tudo, mas a gente tem momentos também de descontração, de sorriso, de abraço, de dança, de música. É a igreja em saída, né, gente? Tão falada, né? A gente precisa chegar até o pessoal, né? Eu acho que no mundo de hoje, né, com tantas coisas acontecendo, eu acho que a gente tem que ser alegria. A gente tem que ser, assim, uma igreja diferente, né? Sair, evangelizar de um modo diferente. Porque hoje em dia eu penso assim, que os jovens, principalmente os jovens e os adolescentes, eles não gostam de... Como é que a gente pode dizer? Eles têm um modo diferente de entender. A gente tem que falar a língua deles. A língua deles. Porque você acha que igual antigamente, o padre celebra a missa só daquele jeito, só daquele modo clássico, né, digamos assim. Sim. Mas hoje em dia a gente tentando levar teatro, dança, teatro, dança, eu acho que os jovens se sentem muito mais tocados com isso. Sim. Não, mas peraí, eu achei que a igreja, já chegaram os jovens falaram isso pra mim, nossa, achei que a igreja era desse jeito. Papa Francisco falava muito isso, né? Da importância da juventude estar mais ativa na igreja. E a gente está falando de alegria, mas os filhos de Deus, os filhos de Jesus são alegres, né? Tem que estar felizes sempre. A gente tem que mostrar o rosto de Deus. Então, eu acho que isso tudo, né? São por meio dessas pastorais, por meio da arte, por meio disso tudo que a gente expressa, né? E mais que isso, às vezes é um modo de trazer. Eu penso muito nisso, assim. Sabe? É um modo de pescar. Depois que a pessoa tá, né, ali, ela vai entender a beleza da igreja católica, ela vai entender, né, tudo que tá o centro de tudo. Mas eu acho que assim, que jeito que a pessoa veio, tem várias formas da pessoa querer vir, entendeu? Sim. Pra depois ela aprofundar. Eu acho que também a gente não pode ficar no raso, não. Né? A gente tem que ir lá no fundo, tem que ir aprofundando. Mas eu acho que essa forma de dança, de música, é uma das várias formas que existem para que as pessoas venham conhecer tudo que é a Igreja Católica. Ai, que delícia, né? Que conversa gostosa, como é bom a gente conhecer mais sobre as coisas, né? A gente entender a evangelização em cena, né? É muito legal isso. Eu gostei muito, Fernanda. Nossa, vamos estender esse episódio? Vamos! A gente agradece muito, né? A Alisson, a Mislaine, a Lorena. E a Fernanda também, né? E a Amanda também. Agora eu também. A gente agradece muito, porque eu tenho certeza, assim como eu não conhecia muito bem a Pastorarte, eu acho que muitas pessoas agora, elas vão ficar por dentro, né? Eu acho que a gente vai conseguir recrutar bastante gente aí para as próximas encenações, para os próximos teatros, né, Fernanda? Se Deus quiser. Deus quiser. Gente, então, se você que está assistindo a gente quer participar da Pastorarte, pode comentar, né? Procurar também. Curtir, né, Fernanda? Curtir o nosso podcast, o nosso Carmocast. Isso. Não precisa ter o dom da dança, da fala, mas lá dentro da Pastorarte a gente descobre o dom de cada um. A gente precisa de gente para picar papel para jogar. Picar papel, né? Isso. Que é difícil. Isso aí, gente. Mas agora eu tenho certeza que após a gente ter esclarecido, ter aprendido tudo isso, nós vamos conseguir bastante pessoas aí para nos ajudar. Isso. Então mande falando se você quer participar e também sugestões para novos convidados, né, dos próximos convidados. A gente pode, além dos coordenadores de pastoral, ter um assunto ou outro, né? Sobre, por exemplo, jubileu, sobre, por exemplo... Sim, as ordenações que vão ter, as ordenações que estão aí a caminho. Muito legal, né? Eu acho, a gente entender, campanhas, saber como que é o processo. Sim, a gente pode ter alguns assuntos aí, então se você tem alguma dúvida ou tem alguma curiosidade sobre algum assunto, nós estamos aqui, né? Estamos aqui para perguntar, né? Porque a gente vai perguntar. Muito obrigada, gente. Foi muito gostoso esse bate-papo aqui. Então, até o próximo episódio, Fernanda. Até. Tchau.